Você nunca vai acreditar no que autoridades e cientistas descobriram sobre certas ilhas. Algumas são tão perigosas que o governo simplesmente proíbe qualquer pessoa de pisar nelas. Há lugares em que a simples ideia de estender uma toalha de praia pode ser sentença de morte. No meio deste vídeo, vamos revelar a história de uma ilha onde mais de 95% do território permanece interditado porque os edifícios estão prestes a desabar, e de outra onde moradores e visitantes carregam máscaras de gás por causa de um vulcão que ainda hoje libera gases venenosos. Pare! Antes de fazer planos para sua próxima aventura ou de sonhar com praias paradisíacas, você precisa saber que alguns desses paraísos são verdadeiros pesadelos escondidos. Fique até o fim, ou você corre o risco de descobrir tarde demais que seu destino dos sonhos é, na verdade, um local amaldiçoado por radiação, infestado por cobras venenosas ou guardado por tribos que atacam qualquer intruso. Ilha da Queimada Grande, o reino da Jararaca Ilhoa. Ao largo do litoral de São Paulo, a cerca de 30 quilômetros da costa, existe uma ilha que figura entre os lugares mais letais do planeta. A pequena Queimada Grande não tem praias nem moradores. Em vez disso, abriga de 15 mil a 25 mil jararacas ilhoas, uma espécie de serpente endêmica, cujo veneno é 12 a 20 vezes mais potente que o das jararacas do continente. Estima-se que exista praticamente uma cobra por metro quadrado, criando um ambiente onde cada passo é um risco mortal. A origem desse inferno reptiliano remonta à última era glacial. Quando o nível do mar subiu, a ilha isolou-se do continente, permitindo que as cobras evoluíssem sem predadores e ficassem menores e mais venenosas. A fama da ilha como o paraíso das serpentes é tão sinistra que pescadores chegaram a atear fogo na vegetação para tentar afastar as cobras. A Marinha Brasileira instalou um farol em 1909, mas depois que o faroleiro e sua família foram atacados, o farol foi automatizado em 1918. Hoje, o governo brasileiro proíbe totalmente o desembarque de civis. Não há praias e a única área de desembarque é uma plataforma rochosa frequentemente tomada pelas marés. Apenas alguns biólogos do Instituto Butantan têm permissão para ir à ilha para pesquisas, sempre acompanhados de médicos. Graças a essa combinação de isolamento histórico, veneno mortal e proibição oficial, a Ilha da Queimada Grande aparece como exemplo extremo de lugar onde a curiosidade literalmente mata. North Sentinel Island, a ilha que rejeita o mundo. No arquipélago de Andaman e Nicobar, no nordeste do Oceano Índico, há um pedaço de terra que continua praticamente intocado pela civilização. A Ilha Sentinela do Norte. Os indígenas que ali vivem, conhecidos como sentineleses, são uma das últimas tribos isoladas do planeta. Eles rejeitam violentamente qualquer contato externo, disparando flechas e lanças contra intrusos. O governo indiano reconhece que até uma simples gripe poderia dizimar a tribo e, por isso, baniu a aproximação num raio de 5 quilômetros. Em 2018, um missionário norte-americano que tentou evangelizar os sentineleses foi morto pelas flechas do grupo. Em 2025, outro turista foi preso por desrespeitar a lei e tentar pisar no local. Os sentineleses teriam vivido isolados por mais de 60 mil anos, mantendo práticas de caça e coleta semelhantes às de seus ancestrais. A geografia os protege. Barreiras de recifes dificultam o desembarque e a ilha não possui grandes rios ou recursos que atraiam colonizadores. Qualquer aproximação não autorizada é vista como ameaça. Os episódios de violência e o risco de transmitir doenças fazem com que até mesmo pesquisadores antropológicos sejam proibidos de chegar perto. A ilha, portanto, é um território autônomo dentro da Índia, e um lembrete de que nem todo paraíso tropical quer receber turistas. Poveglia, do horror da peste ao parque fechado. Entre Veneza e o Lido, na Lagoa Veneziana, fica a pequena Poveglia. Com apenas 8,5 hectares, essa ilha foi transformada em depósito de cadáveres durante a peste bubônica e outras epidemias. Estima-se que mais de 160 mil vítimas da peste tenham sido queimadas e enterradas ali, criando um solo literalmente feito de cinzas humanas. No século XX, a ilha abrigou um hospital psiquiátrico, onde rumores de maus tratos alimentaram lendas de aparições e espíritos. Hoje, Poveglia está completamente desabitada. Em julho de 2025, a Prefeitura de Veneza anunciou que, a partir de 1º de agosto de 2025, o local será reaberto apenas como parque para moradores.
turistas estão proibidos de desembarcar. O objetivo é impedir o turismo macabro e preservar um patrimônio que muitos consideram assombrado. Caminhar por Poveglia é ouvir o eco das carruagens que levavam os infectados e sentir que cada pedra carrega a memória de um passado sombrio. Mesmo com a nova proposta de parque, a ilha continua a ser um lugar onde o medo e o respeito falam mais alto que a curiosidade. Surtsey, o laboratório secreto da natureza. No Atlântico Norte, ao sul da Islândia, uma explosão submarina de 1963 deu origem a Surtsey. A erupção durou 4 anos e criou uma ilha de 2,7 km², considerada um laboratório natural para estudar como a vida coloniza terras recém-formadas. Para proteger esse experimento único, o acesso a Surtsey é totalmente proibido ao público. Apenas alguns cientistas, com autorização, podem desembarcar por curtos períodos para monitorar a sucessão ecológica. As regras são rígidas. É proibido levar qualquer semente ou micro-organismo, e até mesmo urinar ou defecar na ilha pode contaminar o solo. Mergulhar nas águas ao redor ou construir qualquer tipo de infraestrutura está vetado. A Unesco declarou Surtsey Patrimônio Mundial devido à sua importância científica, e todo o entorno é monitorado por helicópteros e barcos guardiões. A ilha continua crescendo e erodindo com as forças naturais, enquanto musgos, líquenes, insetos e aves a conquistam lentamente. É um lugar onde a curiosidade humana foi forçada a observar à distância, e onde a natureza escreve sua própria história sem interferências. Hashima, a cidade fantasma em ruínas. Conhecida como Gunkanjima, ilha encouraçado, Hashima fica na Baía de Nagasaki e foi um dos lugares mais densamente povoados do mundo durante o auge da mineração de carvão. Após o fim da exploração em 1974, a população foi evacuada e os edifícios de concreto foram abandonados. Com o tempo, os ventos e os tufões corroeram as construções, transformando a ilha em cenário pós-apocalíptico. O governo japonês iniciou em 2005 um projeto de turismo controlado, construindo uma passarela de 220 metros e planejando a restauração de um pier. As obras atrasaram, e apenas em 2009 os primeiros grupos puderam desembarcar. Mais de 95% da ilha permanece interditada, pois os prédios estão em risco de colapso. O acesso é permitido somente com guias credenciados, e visitas ocorrem em menos de 160 dias por ano devido às condições do mar. Quem se aventura por Hashima caminha por corredores silenciosos, atravessa salas cobertas de musgo e entende por que esse lugar inspira filmes como 007, Operação Skyfall. Uma cidade fantasma que, apesar da curiosidade mundial, insiste em permanecer em ruínas. Gruinard, a herança mortal do anthrax. Na costa noroeste da Escócia, Gruinard parece apenas uma pequena ilha verde. Mas em 1942, ela foi escolhida pelo governo britânico para testar o poder letal do anthrax. Cientistas detonaram bombas carregadas com esporos do bacilo, contaminando o solo de tal forma que toda a ilha foi isolada. Após os testes, o governo concluiu que seria impossível descontaminar o local. Os esporos poderiam permanecer ativos por séculos. Durante mais de 40 anos, Gruinard foi considerada uma zona de sacrifício. O desembarque era proibido, exceto para equipes de Porton Down, que monitoravam a contaminação. Só em 1986 começou uma descontaminação intensa, com a pulverização de centenas de toneladas de formaldeído. Em 24 de abril de 1990, o governo anunciou que a ilha estava livre de anthrax. Mesmo assim, ninguém voltou a morar ali. Em 2025, uma reportagem destacou que, embora já não seja biologicamente perigosa, Gruinard continua desabitada e amplamente evitada. O anthrax desapareceu, mas as lembranças da experiência macabra e a desconfiança de que o solo possa esconder algo fazem com que a ilha permaneça praticamente um tabu para visitantes. Niihau, o paraíso privado do Havaí. A apenas 17 milhas de Kauai, Niihau surge no horizonte como uma miragem. Comprada pela família Sinclair em 1864, essa ilha havaiana ganhou o apelido de Ilha Proibida na década de 1930, quando os proprietários decidiram isolá-la para proteger os moradores de epidemias como sarampo e poliomielite. Atualmente, apenas cerca de 70 residentes permanentes e seus familiares podem viver ali. Não há estradas pavimentadas, hospitais nem supermercados.
Os habitantes captam água da chuva e usam painéis solares. Visitantes só entram se convidados pela família Robinson ou mediante pacotes turísticos de preço elevado e com inúmeras restrições. Trazer álcool, tabaco ou armas é proibido, e por décadas os moradores eram obrigados a frequentar a igreja aos domingos. O isolamento ajudou a preservar a língua havaiana em sua forma original. Ni Hao é o único lugar onde o idioma é falado diariamente. Além disso, espécies de focas monge e plantas endêmicas prosperam sem interferência humana. Para quem vê a ilha de longe, Ni Hao pode parecer uma joia secreta. Para os poucos que lá vivem, é o último bastião de uma cultura que sobreviveu ao turismo de massa. Heard e McDonald, um deserto de gelo inacessível. No Oceano Índico, a meio caminho entre Madagascar e a Antártida, as ilhas Heard e McDonald formam um território australiano quase desconhecido. Dominada pelo vulcão Big Ben, cuja cratera Mawson Peak atinge 2.745 metros, Heard Island está coberta por geleiras e sujeita a ventos violentos. Ninguém habita permanentemente essas terras geladas. A remota localização e as condições extremas exigem uma viagem de 10 dias por mar a partir de Fremantle, na Austrália. O governo australiano administra as ilhas como reserva integral e só concede permissão de entrada para pesquisas científicas ou missões oficiais. Não há infraestrutura, instalações ou serviços, nem turistas nem pescadores têm onde atracar. As ilhas foram incluídas na lista de Patrimônio Mundial da Unesco em 1997, reforçando a necessidade de proteção. Pinguins, focas e aves marinhas prosperam sem predadores terrestres. As histórias de navegadores falam de mares impossíveis e montanhas de gelo flutuante. Para os amantes da aventura, Heard e McDonald são sonhos inatingíveis e continuarão assim por muito tempo. Miyake-jima, a Ilha das Máscaras de Gás. Cerca de 180 km ao sul de Tóquio, no mar chamado Mar do Diabo, Miyake-jima emerge como um estratovulcão coberto de cinzas. No centro da ilha está o Monte Oyama, ativo e imprevisível. Em 2000, uma erupção violenta liberou tanta enxofre que todos os 3.000 moradores tiveram de ser evacuados. 5 anos depois, o governo japonês permitiu o retorno, mas com uma condição: os habitantes teriam de aceitar o risco e carregar máscaras de gás o tempo todo. O vulcão continua exalando dióxido de enxofre. Sirenes soam quando a concentração aumenta, e todos, incluindo turistas, devem vestir seus equipamentos de proteção. Quase 1/3 da ilha permanece restrito por causa dos gases. Mesmo assim, Miyake-jima atrai mergulhadores e observadores de aves graças às águas cristalinas e aos golfinhos que nadam próximos às praias. Restaurantes e mercados sobrevivem em meio a paisagens lunares, e os moradores orgulham-se de preservar a cultura local. Visitar Miyake-jima é uma experiência única. Caminhar entre santuários shintoístas, montanhas negras e sentir o peso de uma catástrofe sempre iminente. Bikini Atoll, um paraíso envenenado por bombas nucleares. No coração das Ilhas Marshall, Bikini Atoll foi cenário de 23 testes nucleares norte-americanos entre 1946 e 1958, incluindo o devastador Teste Bravo. Os habitantes foram removidos e, após tentativas de retorno, descobriram que o solo e a água estavam contaminados. Em 1998, uma missão da Agência Internacional de Energia Atômica recomendou que a ilha não fosse permanentemente reassentada devido às condições radiológicas. Embora estudos recentes mostrem queda acelerada nos níveis de césio, as autoridades ainda não consideram seguro habitar o local. Atualmente, apenas 4 a 6 cuidadores vivem em Bikini, acompanhados ocasionalmente por cientistas. Curiosamente, é possível visitar o Atolon, mas apenas com autorização prévia e total autossuficiência. Barcos precisam levar comida, água e combustível, e pagar por um guia local e 2 representantes do governo para garantir que artefatos das carcaças de navios não sejam removidos. Pequenos grupos de mergulhadores técnicos podem explorar os destroços da frota fantasma submersa, mas os custos são altos e as vagas limitadas. Apesar de a radiação ter diminuído, a ilha continua vazia, com árvores crescendo sobre bunkers destruídos e a sensação permanente de que, sob a areia branca, ainda dormem partículas mortais. Depois de explorar esses 10 destinos proibidos, fica claro que nem toda ilha paradisíaca é um refúgio seguro.
Lugares como Queimada Grande ou North Sentinel mostram que a natureza e a cultura podem exigir respeito e distância, enquanto outros, como Poveglia ou Bikini, carregam cicatrizes de tragédias humanas e pedem descanso. Se você gostou deste mergulho no lado obscuro do turismo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Compartilhe com amigos que amam curiosidades e conte nos comentários qual dessas ilhas mais te intrigou. Nos cards finais, assista a outras listas e mistérios que preparamos para você. Até a próxima!